Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras é o time da virada. Impressionante o que o Verdão fez no Morumbi. Uma virada histórica, daqueles jogos que marcam campanhas. O São Paulo recuou demais, é verdade, mas o Verdão lutou até o fim e mereceu o resultado. Vamos falar sobre os erros, as estratégias, os acertos de cada treinador e também da partida em si. Teve polêmica também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Imbatível, indestrutível, imparável. Esse é o time do Palmeiras, que chega aos 28 pontos na tabela de classificação, abre 3 do vice-líder Corinthians e quase que termina o jogo exatamente colado com o Corinthians, né? Na liderança do campeonato, superior apenas nos critérios, mas não. Mais uma vitória fora de casa, sobre um São Paulo que só tinha perdido uma vez jogando no Morumbi, jogando em casa nesse ano, justamente para o Palmeiras. Isso aconteceu na primeira fase do Paulista. Também é verdade que o São Paulo era responsável por uma das únicas 3 derrotas do Palmeiras no ano. Chelsea, que acabou vindo só na prorrogação por conta daquele pênalti, o Ceará, que foi na estreia ali do Brasileirão, e o São Paulo naquele jogo de ida do Campeonato Paulista, aquele 3-0, uma das atuações mais memoráveis do São Paulo dos últimos tempos, só que a volta no Allianz Parque foi aquele 4-0 que todo mundo lembra, né, que resultou no título paulista do Palmeiras. É um time embaçado, difícil de se enfrentar, de se jogar, porque, gente, o Palmeiras estava sem o Marcos Rocha, sem o Rafael Veiga, sem o Zé Rafael, e mesmo assim é um time que fez um segundo tempo, claro, com as alternativas, com as alterações do João Martins, provavelmente bem orientado pelo Abel Ferreira, é uma comissão técnica que trabalha junto, né? Então a gente sabe, né, que essas decisões elas são muito alinhadas e, obviamente, por um São Paulo que fraquejou, que estava fazendo um jogo de estratégia, que estava dando certo até os 45, mas você não pode se arriscar tanto contra um time como o Palmeiras. Terminasse o jogo 1-0 para o São Paulo, é óbvio que apesar de ter sofrido no segundo tempo, a gente ia exaltar a estratégia que teria dado certo, porque foi o que o Rogério tentou fazer. Fez um primeiro tempo muito bom, aliás, mais do que eu imaginava. O São Paulo encarou o Palmeiras e na estratégia conseguiu ser superior em alguns momentos, até o gol marcado pelo Patrick. Depois, obviamente, o Palmeiras voltou para o jogo. E eu acho até que o Palmeiras demorou para corrigir algumas coisas e na segunda etapa foi muito superior, enquanto que o São Paulo recuou e tentou jogar exatamente sofrendo até o final, se defendendo, porque tem jogadores capacitados para isso, né? O Arboleda vencia quase todas as disputas ali no alto, tava um jogo muito intenso, de muita marcação, só que de novo, né? Futebol e o Palmeiras, você não pode brincar com esse time. É um time que conseguiu uma virada absurda em 2 minutos contra o Atlético Goianiense em casa e depois fez 4 gols ali em 7 minutos antes de ir para o intervalo e agora mais uma vez. Impressionante. O relógio está marcando 45 minutos e é um time que não se abate com o resultado adverso, está jogando fora de casa, não sente, inclusive pressionava o adversário como se tivesse muito à vontade para isso, muito confortável para isso, enquanto que o São Paulo parecia que estava desesperado para que o jogo terminasse. Faltou jogar futebol ao São Paulo na segunda etapa e entender que você não consegue, muitas vezes, colocar o regulamento embaixo do braço, se acomodar num placar diante de um adversário poderoso. Poderoso mesmo, gente. 28 pontos, ele abriu 7 pontos do Atlético Mineiro, 7 pontos do Atlético Mineiro, 10 pontos do São Paulo, 10 pontos do São Paulo e 13 pontos do Flamengo. Estou falando aqui de candidatos, de times que podem brigar. Só o Corinthians está na cola do Palmeiras nesse momento. 3 pontos. E o Palmeiras vai pegar o Avaí agora. Fora de casa, é verdade, mas acho que é totalmente capaz do Palmeiras vencer e daqui a pouco disparar mais um pouco. Vai ser difícil segurar esse time, gente. Vai ser difícil. Como eu falei, desfalques importantes, sem o treinador no banco de reservas, que para muitos pode ser uma ausência importante, né? Mas, de novo, uma comissão técnica alinhada, um time que sabe muito bem o que faz, um trabalho de 2 temporadas, aí, de 2 anos, que vai dando resultados maiores, inclusive, em termos de consistência, em termos de aproveitamento, em termos de apetite. É um time com quase 20 jogos de invencibilidade
e que não escolhe adversário, né? Joga dentro de casa, sai atrás, vai lá e vira, não tem problema nenhum, joga fora de casa contra um time que o São Paulo não perdia há 14 jogos dentro de casa. Como eu falei, perdeu só para o Palmeiras e perdeu de novo. Então o Rogério Ceni tem muita responsabilidade nessa derrota, mas é claro que a gente valoriza também o lado vencedor pelo Palmeiras ter lutado até o final. A escalação inicial do São Paulo, ela foi muito interessante, por quê? Porque o Palmeiras repete a formação do jogo contra o Atlético Goianiense sem o Marcos Rocha, utilizando 3 zagueiros, mas com o Gomes praticamente como um lateral direito. E o Dudu tendo que apoiar muito, no sentido... Né, apoiar, a gente, né, normalmente utiliza no futebol para o ataque, né? Mas tendo que apoiar o Gustavo Gomes nessa lateral direita, muitas vezes descendo como um ala. Isso desgastou bastante o Dudu. O Dudu teve que trocar de lado depois para tentar alguma liberdade no apoio com o Gabriel Veron, porque o Gomes acabava deixando muitos espaços e foi pelo lado esquerdo que o São Paulo criou muitas oportunidades ainda na primeira etapa. O Patrick fez um bom jogo, porque aí o São Paulo faz o seguinte... Ele escolhe um time mais, digamos, marcador, com só o Caleri lá na frente. O Patrick é um jogador muito móvel, né? Ele marca e também apoia. O Patrick seria esse companheiro de ataque do Caleri. Mas, de resto, o Gabriel Neves, que fez um baita jogo enquanto esteve em campo. Aliás, como cresceu o Gabriel Neves, junto do Nestor, que melhorou, porque o último jogo dele tinha sido sofrível. O Nestor melhorou e o Igor Gomes, que é um jogador que também é de confiança do Rogério, é titular e tem feito bem essa função quando ele tem um apoio, especialmente agora, como foi do Gabriel Neves. Dessa forma, o São Paulo, especialmente o Gabriel, que ficou na cola do Scarpa, conseguindo liberar esses 2 outros jogadores. O Nestor criou oportunidades, o Igor Gomes chegou bem na área, o São Paulo chegava com 4, 5 jogadores para concluir, teve perda de gol do Nestor, perda de gol do Igor Vinícius, que não soube finalizar. O São Paulo chegou muitas vezes, pelo lado esquerdo com o Reinaldo, pelo lado esquerdo ali centralizado com o Patrick, pelo lado direito com o Igor Vinícius. O São Paulo criou muitas oportunidades e consegue o seu gol a 16 minutos, através do Patrick, né, numa bobeada ali do Gabriel Menino, que também estava fazendo um bom jogo, mas ele tenta espirrar, a bola bate no peito do Patrick. Uma confusão, porque muita gente entende que a bola bateu no braço. Até agora, gente, é uma imagem não conclusiva. Eu não consigo determinar que essa bola bateu no braço, nem que não bateu. E diante de uma imagem inconclusiva, se respeita a decisão de campo, né? Por isso que o gol foi validado, imagino eu. Não sei se alguém tem convicção, porque eu já vi muita gente tendo certeza que bateu no braço e tendo certeza que não bateu em lugar nenhum. Eu acho que é um lance bem difícil, bem discutível, porque se resvala no braço tem que ser anulado. Mas eu daria esse gol, porque assim, a imagem não é conclusiva, mas eu não tenho a certeza que bateu no braço, então eu validaria o gol do Patrick. Só que 4 minutos depois, na minha opinião, o Rony sofre um pênalti. Há uma esticada de bola, o Rony é muito rápido, né? Então ele chega antes do Jandrei. E o Jandrei, obviamente sem intenção, ele vai tentar chegar na bola, só que o Rony chega antes dele. E ele abalroa o Rony, ele atropela o Rony, que faz, né? Que dá uma girada de corpo, dá uma valorizada, mas enfim, isso não importa, né? Para efeito da infração. Ela acontece, o Jandrei atropela o Rony e o pênalti deveria ter sido marcado, foi checado pelo VAR, não foi chamado o Daronco nem para revisão e o jogo seguiu. Ali acho que o Palmeiras foi prejudicado. Mas enfim, o São Paulo até esse gol estava melhor no jogo. Tinha realmente saído ali pelo lado esquerdo, tinha marcado, o Palmeiras não conseguia sair. Era uma pressão inicial que o Palmeiras não conseguia sair. Quando o São Paulo faz o gol, parece uma coisa meio automática, né? Tipo assim, beleza. Entrega a bola para o adversário. E também por uma circunstância óbvia, né? O Palmeiras começou a buscar o resultado. O Palmeiras começou a crescer. Começou a crescer e ceder espaços. E mesmo o Palmeiras crescendo no jogo, o São Paulo teve chances para marcar, como eu falei, com o Rodrigo Nestor, com o Igor Vinícius e desperdiçou. Aí vai para o intervalo. E o Rogério Ceni faz 2 trocas que elas para mim são definitivas do ponto negativo do porquê o Palmeiras conseguiu a virada. Eu entendo que o Gabriel Neves tinha um cartão amarelo, mas ele saiu muito cedo do jogo e estava fazendo um baita jogo. Isso era 16 minutos do segundo tempo. É muito tempo para você tirar um jogador que está sendo o responsável pela marcação ao principal jogador do adversário, que é o Gustavo Scarpa, que dita as ações no setor de meio campo, que é um setor muito importante do time, para colocar o Pablo Maia, que realmente tem uma queda técnica e não consegue mais dar essa sustentação.
E depois ele tira o Caleri. Claro que o Caleri foi mais lá na frente já. O Caleri, enfim, tomou uma abraçada no rosto, cortou supercílio. O Caleri fez um jogo assim, cara. O Caleri é impressionante. No primeiro tempo, como ele briga, como ele disputa, como ele abre espaço, como é difícil marcar o Caleri. O Caleri joga sozinho no ataque do São Paulo. Nem o Luciano, nem o Rigoni, nem o Éder, ninguém consegue acompanhar, nem o Patrick hoje, que fez outra função, né? Que até fez o gol, enfim, que é um cara esforçado, mas não adianta, o Caleri sobra. Mas ele sofre para tentar, porque ele não tem parceria. Então ele tenta muitas vezes brigar sozinho com toda a defesa do Palmeiras. E ele foi retirado do jogo aos 37. Tá bom, tava cansado, já tava com corte, não sei o quê, mas, meu, é um jogador que você deixa ele até o esgotamento final. Você não pode tirar o Caleri. Ali, o São Paulo perdeu qualquer chance que ele teria de ampliar o marcador, de segurar um pouco mais a bola lá na frente. Acabou. O Rigoni não joga mais, não sei o que acontece. O Éder, obviamente, também não conseguiu prender essa bola, porque ali, naquele momento, o Palmeiras simplesmente fez uma blitz. E aí, o Rogério coloca o Miranda no lugar do Reinaldo, desloca o Léo para a lateral, isso já aos 42 minutos. O gol de empate do Gustavo Gomes sai nas costas do Miranda, que não sobe. E o Miranda estava fazendo bons jogos. Mas uma falha bizonha de um sistema defensivo que tinha como única função evitar que o Palmeiras fizesse o gol nos minutos finais. Não conseguiu. O Gustavo Scarpa, que só precisa melhorar, eu lembro do meu parceiro lá de jogo aberto, Marcos Assunção, que ele bate muito nessa tecla, a cobrança de falta. Ele teve várias oportunidades, chutou sempre na barreira. Se o Scarpa melhorar essa cobrança de falta, meu Deus do céu. Porque aí ele faz uma jogada espetacular, em que o Rafinha, que também entra no segundo tempo no lugar do Igor Vinícius, com 16 minutos, não dá o combate. O Scarpa ameaça ir para a linha de fundo e corta para dentro. E o Rafinha pensa assim, vai cortar para a direita? O Scarpa não vai cruzar com a direita. E ele mete na cabeça do Gomes. Gustavo Gomes, que foi sacrificado boa parte do jogo, na lateral direita, não é uma função que ele faz, e mesmo assim o cara é um fenômeno, né? Porque aí o Abel também, e o João Martins, né, nesse rodízio dos 3 zagueiros que só podem jogar 2, ele demorou para corrigir esse lado direito defensivo e tirar um dos zagueiros para colocar o Mike, que está voltando de lesão, a gente sabe que não pode jogar talvez 90 minutos, mas ele demorou, o Mike entra com 17 do segundo tempo. Tá bom, é uma substituição num tempo, digamos, padronizado. Mas o primeiro tempo foi muito sofrível, dava para fazer isso no intervalo já com esse lado direito defensivo do Palmeiras. Quando entra o Mike, ele opta por tirar o Luan, que também tá voltando de lesão, né? E teve uma sequência importante. Acho que ele vai fazer um revezamento entre esses 3, porque os 3 estão jogando muito, né? O Luan, o Murilo e o Gomes são praticamente 3 titulares. Só que se você tiver um lateral direito, o Marcos Rocha voltando, você vai ter que jogar 2. Enfim, ele tira o Luan e deixa o Gomes no jogo. E aí o Gomes volta para aquilo que ele sabe fazer. E o cara tem se tornado um artilheiro. Ele já tem 6 gols no Campeonato Brasileiro. 3 nos últimos 2 jogos. Inacreditável. Cabeceou sozinho e deslocou o Jandrei. O São Paulo não tem goleiro, né? Vamos combinar. O Jandrei é um goleiro insuficiente. Acho que não teve culpa nos gols, não é isso. Mas é um goleiro que, assim, não inspira confiança e não é um jogador que você possa, enfim, ter uma tranquilidade ali no gol. São Paulo precisa pensar nisso, como outras funções. Falta elenco ao São Paulo, a diferença pode ter sido essa, porque aí o Palmeiras naqueles minutos finais, vamos lá, colocou o Atuesta no lugar do Danilo. Danilo fez um baita jogo, né? Mas o Atuesta já nos minutos finais, porque a comissão técnica tenta dar uma sequência para o colombiano. O Wesley no lugar do Piquerez. E aí você vê, já tira um jogador defensivo para colocar um jogador de escape. O Wesley teve uma boa chance na reta final do segundo tempo. O Breno Lopes, que fez uma fumaça, deu uma bola na trave logo na entrada dele, aos 28 minutos, no lugar do Verón. E ele tira o Rony também para colocar o Navarro, porque ali naquela pressão final, a bola aérea poderia resolver, como resolveu. Inclusive o Navarro, se eu não me engano, participa desse segundo gol em que a bola sobra para o Murilo, mais um zagueiro que define o jogo aos 50 minutos. Aos 45, o empate do Gomes. Aos 50, a virada através do Murilo. Foi um castigo para o São Paulo, que recuou demais, tentou utilizar uma estratégia muito arriscada contra um time que é muito superior. Por outro lado, o Palmeiras buscou esse gol, esse empate, essa virada até o final e mostra que encarou esse jogo como um daqueles jogos chaves para uma campanha de título, em que você não pode abrir mão de 2 pontos. O empate é legal, mas eu vou tentar a vitória. Porque se eu conseguir a vitória aqui, eu dou uma disparada. Na sequência, gente, contra esse próprio São Paulo, tem Copa do Brasil. Na sequência vai ter o Cerro Porteño pela Libertadores.
Então o Palmeiras sabe que o momento para disparar, porque o desgaste vai aparecer, hoje já não tinha 3 jogadores importantes, fundamentais, o momento de disparar é esse. E é esse tipo de mentalidade que faz com que o Palmeiras hoje esteja no topo. E não um pensamento medíocre e pequeno de se contentar com 1-0 e tentar resistir e sofrer até o final, como foi o caso do São Paulo nessa partida. E aí? O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Quem vai segurar esse Palmeiras? Hã?